Olá pessoal, tudo bem? A ideia desse vídeo é que a gente continue a nossa conversa sobre o Claro Enigma do Drummond. No vídeo passado eu expliquei o contexto em que essa obra surgiu, falamos um pouco sobre a obra drummondiana, por que esse livro é tão importante e falei das 6 partes, né? Falei que o livro é dividido em 6 sessões e nós falamos um pouquinho sobre a primeira, que são os poemas importantíssimos, alguns dos mais importantes do livro, que estão enfeixados na sessão com o título Entre Lobo e Cão. Agora eu quero falar das outras sessões do livro. A segunda, a que vem logo depois, é Notícias Amorosas. É o momento em que esse Drummond maduro, esse Drummond filosófico, esse Drummond tremendamente melancólico, vai refletir sobre o amor. Ao ler os poemas dessa sessão Notícias Amorosas, a gente chega à conclusão de que para esse poeta o amor é um sentimento essencial à vida. Ele é irrefreável, ele é indispensável, ele sempre acontece, embora ele também esteja associado o tempo inteiro à falta, à incompletude, à incompreensão, a ingratidão. Então, por mais que o amor seja um sentimento importante e indispensável, ele não necessariamente leva à plenitude. Pelo contrário, ele leva a mais outra procura, a essa procura medrosa de mais e mais amor, como ele mesmo fala. Basta a gente pensar no primeiro poema dessa sessão, Notícias Amorosas, que se chama justamente Amar. Curioso que o título é o verbo no infinitivo, dando a ideia de um sentimento universal, né, de um sentimento que não está conjugado no tempo, no espaço e que não pertence a uma única pessoa, mas é o amar na sua abstração, na sua generalidade, como sentimento humano e universal. E nesse poema ele começa dizendo assim: o que pode uma criatura, se não entre outras criaturas, amar? Ou seja, qual é o nosso destino, se não a entrega ao sentimento amoroso? Mas nesse mesmo poema ele vai dizer: este o nosso destino, amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor, e na secura nossa, amar a água implícita, e o beijo tácito e a sede infinita. Então é curioso que o nosso destino é um amor sem conta, mas que está distribuído naquilo que é nulo, ou seja, naquilo que não tem valor, não tem importância. É uma doação ilimitada para um sentimento de ingratidão. É uma concha vazia, é uma procura, é uma falta, é uma secura, é uma sede. Então são todas palavras de um campo semântico que nos levam à ideia da incompletude, da procura, da falta, da sede, do beijo tácito, isto é, do beijo silencioso, como se o amor, de fato, embora seja a pulsão que nos leva a viver, ele não conduz à felicidade plena. Há um outro poema dessa parte, muito curioso, que à primeira vista parece um tanto quanto enigmático, que é o poema Rapto. É interessante porque nesse poema Rapto, o Drummond vai dialogar com a mitologia grega, o que de novo o reconecta com a tradição clássica da nossa literatura, né? com fontes e inspirações mitológicas. Aqui ele vai recontar a história de Ganimedes, que era um jovem muito belo, muito sedutor, que atrai os desejos de Zeus. E Zeus, desejando possuí-lo, se transforma numa águia e captura, rapta Ganimedes e o possui ali mesmo em pleno voo. O Drummond reconta essa história de Ganimedes, mas associa esse rapto mitológico do belo jovem que atiçou os desejos de Zeus ao universo boêmio das grandes cidades, a vida contemporânea, a porta perolada das boates, fazendo uma referência implícita, mas ainda assim evidente, ao universo da prostituição, né? ao amor na sua esfera mais degradada, como troca comercial, como busca de satisfação dos prazeres mais imediatos nas grandes cidades. Então ele começa contando um rapto da tradição mitológica para depois contrapô-lo aos raptos menos sublimes, ou pelo menos menos assim, poéticos, ocorridos na noite das grandes cidades, de modo a mostrar o que o próprio Drummond vai chamar de natureza ambígua e reticente do homem, e
ao que ele chama de outra forma de amar, que seria uma referência à própria homossexualidade, né? Como uma outra forma, uma outra manifestação do acerbo amor, do amargo amor. Então, ou seja, há também o interesse em focalizar as diversas manifestações do sentimento amoroso, sejam aquelas mais sublimes, sejam aquelas que não são exatamente as mais contempladas na poesia e na tradição, mas ainda assim o Drummond junta o elevado e o rebaixado num poema que é, sem dúvida, um dos seus mais interessantes. Depois das notícias amorosas, nós temos a terceira parte do livro, O Menino e os Homens, composto de 4 poemas. Um deles narra um nascimento de um bebê e os outros 3 são homenagens a grandes homens, a grandes poetas, amigos e pessoas que o Drummond admirava. Manuel Bandeira, famoso poeta pernambucano do nosso modernismo, o gaúcho Mário Quintana e um último poema sobre o aniversário de morte daquele que foi sem dúvida o grande incentivador do Drummond, o seu grande líder intelectual, que foi o Mário de Andrade, o papa do nosso modernismo, que é tema do poema Aniversário. Depois nós vamos para a próxima parte do livro, a 4ª parte, chamada de Selo de Minas. Quem conhece um pouquinho do Drummond sabe que a sua terra natal, Minas Gerais, ou mais precisamente a cidade de Itabira do Mato Dentro, é constante na sua obra, né? O revisitar dessa terra, desse solo que o gerou, é algo recorrente, é uma ideia fixa da poesia drummondiana. Aqui ele regressa a Minas Gerais sem saudosismo, sem nostalgia, sem idealização, para mostrar justamente o quanto Minas, que está tão associada à história, né, à história do Brasil, às igrejas barrocas, às esculturas de Aleijadinho, o passado colonial está tão colocado e tão evidente, né, tão saliente em Minas Gerais, ele vai fazer, na verdade, uma reflexão bastante pautada pela sua melancolia e pela sua negatividade, segundo a qual a história está muito mais associada ao remorso, ao arrependimento e à destruição. É como se a história fosse um princípio de corrosão, que assim como corrói e dissolve o ser humano que se encaminha para a velhice, também dissolve a própria história concreta e material. É o caso do belíssimo poema Morte das Casas de Ouro Preto, em que ele vai mostrar uma chuva, uma grande enxurrada que leva as paredes e os telhados das velhas casas daquela cidade tão associada ao auge da exploração do ouro, né? E ao mesmo tempo que ele olha a história geral, isto é, a história social, política, como algo que caminha para uma destruição, ele também vai olhar para a história da sua família, tão associada à exploração, né, do ouro, depois a exploração da agricultura, nas fazendas da sua família, e ele vai nos mostrar isso no poema Os Bens e o Sangue. Longo poema que começa com uma espécie de paródia, de pastiche, né, de imitação de um contrato de venda, de compra e venda de terras auríferas de Minas Gerais que teriam sido compradas pelo seu antepassado, o João Francisco de Andrade, que deu início a uma tradição de uma família, a família Andrade, associada ao meio rural. O Drummond se vê como aquele que rompe a tradição, porque ele não é um fazendeiro, ele não se dedicou a cuidar das terras, ele se torna um poeta. E ao final do poema, os seus familiares se dirigem a ele, dizendo que ele é o final de uma linhagem, né? O ponto final da história de uma família que começa lá na compra daquelas terras, e de certa forma aquilo se mostra menos como uma herança e mais como uma espécie de desherança, né? Um testamento de maldição que aquela família vai ter que conduzir ao longo dos séculos, e o Drummond é aquele que dá um passo atrás, que recua, que se torna poeta numa grande cidade, né, que abandona o campo, abandona o meio rural de fazendeiros. Depois o próprio Drummond vai se dizer um fazendeiro do ar. Ou seja, quando a sua família perde tudo, ele como poeta, os seus interesses são, enfim, a humanidade, tudo que está aí no ar, essa é a propriedade que ele domina, é disso que ele é dono, né? Não mais de um pedaço de terra ou de minas, etc. E eu queria ler com vocês o final deste poema, Os Bens e o Sangue, em que fica clara justamente fica claro esse término de uma linhagem, o término dessa tradição de fazendeiros. Quando os familiares do Drummond se dirigem a ele dizendo: ó desejado, ó poeta de uma poesia que se furta e se expande, à maneira de um lago de pés e resíduos letais.
És nosso fim natural e somos teu adubo, tua explicação e tua mais singela virtude. Pois carecia que um de nós se recusasse para melhor servir-nos. Ou seja, é preciso que alguém se esquivasse dessa tradição para então melhor representar essa família. Face a face te contemplamos, e é teu primeiro e úmido beijo em nossa boca de barro e sarro. O sarro é um resquício de vinho, de café, uma borra, né, que fica numa vasilha, num copo, numa taça. Ou seja, o que fica é esse beijo de barro, alguma coisa, né, que se esboroa, que se desfaz ao toque, e o sarro, o resíduo, a borra, aquilo que fica no fundo e permanece. Então, é curioso como, ao falar do selo de Minas, da história como corrosão, ele também coloca a sua família como personagem dessa história mineira e ele como alguém que se destoa, como alguém que destoa desse padrão. A próxima sessão é Lábios Cerrados, em que ele vai falar dos familiares mortos, e que ele vai voltar para aqueles que estão já com os lábios fechados, que já não podem mais falar. E nesta sessão se destaca especialmente o poema A Mesa, que é um lindíssimo poema do Drummond, em que ele imagina um banquete familiar e o pai, já morto, está à cabeceira, comandando a família. E o Drummond então se dirige ao pai nesse banquete sonhado, dizendo, o próprio Drummond, que ele está no canto mais afastado da mesa, numa posição gauche. Ou seja, ele ainda assim retoma aquela ideia do início da sua obra, de que ele ocupa sempre um lugar à margem, um lugar torto, esquerdo, um lugar gauche. E aí nos encaminhamos para a sexta e última parte do Claro Enigma, que é intitulada A Máquina do Mundo. E ali dentro nós temos dois grandes poemas. Um deles, longuíssimo poema narrativo, que se chama justamente A Máquina do Mundo, e o segundo é O Relógio do Rosário. A Máquina do Mundo é um poema essencial. É um poema que você tem que ler bem, tem que entender bem, porque ele é talvez um dos mais importantes poemas do Drummond, certamente um dos mais lembrados, e foi eleito por críticos, especialistas e professores o poema mais influente da literatura brasileira do século XX. Portanto, não é qualquer poema. É um poema interessantíssimo. Vou falar agora da Máquina do Mundo. A Máquina do Mundo é um poema narrativo que nos apresenta um eu lírico que está palmilhando uma estrada pedregosa de Minas no fecho da tarde. Veja que, de novo, se coloca a ideia do fim da tarde, do crepúsculo, do anoitecer. É nesse lugar que está o nosso eu lírico. Caminhando por uma estrada de Minas deserta, ele ouve apenas um sino ao longe, que se confunde ao som dos seus próprios passos cansados. Só que a solidão e o isolamento desse eu lírico numa estrada deserta de Minas é interrompida subitamente por um espetáculo majestoso e sublime. No meio da estrada, diante dele, se abre, como ele próprio vai dizer, majestosa e circunspecta, a máquina do mundo. Que abre e fala para ele o seguinte: tudo o que você buscou na sua vida, a busca pelo sentido das coisas, o conhecimento total da natureza, o funcionamento de todas as coisas, a resposta para todas as suas perguntas, tudo aquilo que você passou a sua vida inteira buscando e nunca achou, está aqui, oferecido para você. Pega, é seu. Imagina só, você está lá, né, nessa estrada que também é metafórica, né, quer dizer, a estrada da própria vida. Esse homem cansado, esse homem já velho, maduro, no crepúsculo da sua vida, depois de uma busca vã pelo sentido das coisas com as quais ele não consegue atinar, de repente chega essa máquina e diz: toma, tá aqui, todas as respostas. Todo o conhecimento humano, todo o conhecimento da natureza, tá aqui, de mão beijada, de graça para você. Então a máquina faz esse oferecimento de um conhecimento absoluto, de um conhecimento total de todas as coisas. E o eu lírico, né, olha aquilo, pensa e não responde. Ele hesita, depois ele baixa os olhos, incurioso e laço, ou seja, sem curiosidade e já um pouco cansado. Não responde aos apelos dessa máquina maravilhosa, que então se fecha diante da recusa desse eu lírico, desaparece e ele continua a sua caminhada noturna por aquela estrada deserta e silenciosa.
Curioso, né? Há uma recusa. Há uma recusa ao que seria um conhecimento totalitário, que esse eu lírico não quer, embora ele tivesse buscado isso ao longo da vida. Entender essa recusa implica a gente entender a negatividade do Drummond. Porque, veja, por mais que ele tenha buscado o sentido da vida e não tenha encontrado, quando a máquina oferece isso gratuitamente, ela tira a possibilidade de um pensamento crítico, de uma negatividade. Isto é, se alguém está me oferecendo o conhecimento total, eu posso duvidar dele? Eu posso criticá-lo? Eu posso não acreditar em tudo? Não, né? Porque alguém vai te dar já as respostas. Se alguém te dá as respostas prontas, das quais você não pode duvidar, isso elimina a postura de negatividade que o Drummond acredita que é necessária nesse momento da sua vida. E mais do que isso, ao recusar esse dom tardio, ou seja, esse presente que chega tarde, é como se o eu lírico drummondiano estivesse dizendo: eu quero alcançar esse conhecimento, mas pela minha consciência. Eu quero aquilo que a minha razão me oferece. Eu não quero essa razão total que não é produto da minha consciência. É como se esse Drummond da velhice, esse Drummond da maturidade, nos oferecesse uma espécie de novo antropocentrismo, em que o que interessa são as reflexões e descobertas feitas pelo ser humano, no alcance da sua consciência naturalmente limitada. Nesse sentido, essa razão totalizante que explica tudo de uma vez, sem que ele tenha que fazer nenhum trabalho intelectual para atingir essas respostas, não é exatamente o que ele quer. Daí a recusa, daí o baixar os olhos, daí o desejo de novamente penetrar na treva de Minas e continuar a sua triste e melancólica caminhada. Agora, além da ideia da recusa de um conhecimento totalitário, que vai ao encontro de uma espécie de novo antropocentrismo, né, de uma razão humana que, ainda que falha, possa dar contas das questões humanas, nós não podemos nos esquecer que essa máquina do mundo não foi inventada pelo Drummond. Ela remonta a Camões, a uma intertextualidade com os Lusíadas, você deve se lembrar. No canto 10º dos Lusíadas, quando os portugueses são presenteados pelos deuses, especialmente pela deusa Vênus, que era a grande apoiadora de Vasco da Gama, ela então prepara a Ilha dos Amores, né, um ambiente de prazeres para que os portugueses, retornando das Índias, pudessem descansar e assim serem premiados pela sua grande aventura marítima. E ali a ninfa Tétis mostra para Vasco da Gama o mecanismo do mundo, mostra um globo anunciando inclusive as futuras conquistas marítimas do povo português que aconteceram depois daquele momento. Um conhecimento até então restrito aos deuses, oferecido diante do herói português, oferecido de mão beijada a Vasco da Gama. Só que lá no Camões, isso era exaltado, né? Era uma forma de mostrar que o ser humano, especialmente o português, o Lusíada, estava subindo um degrau a mais na sua escala, estava se aproximando do conhecimento então restrito aos deuses, porque eles estavam dominando o mundo. O mundo estava aos seus pés. A máquina do mundo obedecia às suas ordens. No Camões é triunfal. No Camões é renascentista, há um elogio do ser humano e das suas potências e virtualidades, chegando quase à categoria de divino. No Drummond é o oposto, né? A máquina é recusada, a máquina é desdenhada por um eu lírico que entende que a razão humana é limitada, falha, negativa, mas ainda assim é nela que nós temos que nos agarrar. Esse é talvez o centro desse poema que você tem que ler com muita atenção. Um grande poema, fascinante, do qual você não vai esquecer. Até porque não há só uma intertextualidade com o Camões, há também com Dante Alighieri, especialmente com a Divina Comédia, principalmente pela forma, né? O poema é todo construído em tercetos, assim como na Divina Comédia, embora no Drummond sem rima, no Dante com rima, a terça rima do Dante volta aqui na estruturação ternária dos versos da Máquina do Mundo. Então, um poema que dialoga com grandes nomes da literatura, do classicismo, né? Dante, fundador da literatura italiana, Camões, fundador da literatura portuguesa, mas com um olhar esvaziado e desencantado desse sujeito moderno que desconfia das respostas absolutas e que prefere, em vez disso, o exercício da sua negatividade. Espero que esses comentários todos tenham iluminado um pouco esse enigma
claro, às vezes obscuro, que o Drummond nos constrói nessa obra. Espero que vocês possam ler com mais proveito e que possam entender melhor os poemas e que façam aí uma leitura que os prepare para o vestibular. Boa leitura, se enredem nesse claro enigma, nesses poemas maravilhosos, desse que é o nosso maior poeta, e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Boa leitura, bons estudos, muito obrigado, tchau, tchau, gente.